Nessa live de hoje, ela, Fabiola Molina, falando sobre o esporte transformando vidas. Ela que hoje é secretária nacional de Esportes, Educação, Lazer e Inclusão Social. Fabiola Molina tem um grande nome, respeitado no meio do esporte aí, na natação. Ela que é nossa joseense aqui fazendo bonito e agora com essa responsabilidade toda, vai contar um pouquinho de tudo que ela está fazendo lá em Brasília, vai contar um pouquinho da sua história, muito bacana essa live que foi ao ar e a gente está aproveitando alguns contextos dela para poder colocar aqui no Sport 10. E você que não assistiu a live no dia, ela está na íntegra nas nossas redes sociais, Calazans Camargo, tá bom? Mas um pedacinho dela você vai conferir agora no Sport 10 nesse primeiro bloco. Fabiola Molina conta um pouco da sua história de vida. Os meus avós, por parte de mãe, né, são de São José, os meus avós, por parte de pai, aí já vieram lá de Cafelândia, né, mas, né, tanto meu pai quanto a minha mãe são nascidos em São José, né, a minha avó Zezé e meu avô Ítalo também, e a gente tem muito desse lado esportivo já vindo do meu avô Ítalo, que já era envolvido, né, com viagens, né, de São José dos Campos para os Jogos Regionais, para os Jogos Abertos, ele era o tesoureiro na época, né, que ele era envolvido com esporte. E meus pais, eles começaram na natação, se apaixonaram, lógico, né, pelo esporte. Meu pai gosta de fazer várias atividades além da natação, então é uma pessoa que ama a água, né? Meu pai, né, a gente pela proximidade aí com o litoral, a gente sempre ia para a praia. Meu pai gostava de velejar, de mergulhar, tudo que era envolvido com a água. Então, até as pessoas falam assim, você nunca experimentou fazer maratonas aquáticas, né, nadar no mar? Eu falei assim, quando eu era criança, eu fazia vários desafios com meu pai para ir nadando, né, da praia de Tabatinga até a ilha de Tamanduá, que não é tão perto, né, uns 2 quilômetros, a gente era criança, a gente fazia isso. Mas depois, profissionalmente, eu nunca fiz, mas isso com certeza influenciou a minha vida como atleta, né, e os meus pais, óbvio, que foram super presentes em toda a minha caminhada, e é fundamental a gente ter esse apoio familiar para a gente conseguir ir alcançando os nossos sonhos, superando as dificuldades. Eu sou muito grata, né, a eles terem esse olhar, a eles entenderem também, né, como o esporte é importante na nossa vida, como o esporte ajuda na nossa vida, né, que é o esporte, por exemplo, numa fase de que você está para, né, ingressar na faculdade, por exemplo, que naquela época era um pouco muito assim, né, ou é o esporte ou é a educação, e eles não entendiam isso, não, falou assim, tem que ter a educação, com certeza, mas e o esporte. Então, essa visão, né, que o esporte não atrapalhava, por exemplo, os estudos, pelo contrário, dava novas possibilidades, dava novas oportunidades. Isso foi muito bacana, que se eu não tivesse esse tipo de apoio familiar em termos de o esporte não está te atrapalhando, Fabiola, está tudo certo, né? Você tem uma rotina, porque a gente começa a se destacar, né? Enfim, comecei a me destacar com uns 15 anos, mais ou menos. Você tem uma rotina muito intensa já de treinos e os estudos não podiam ficar para trás. Então, na minha família, eu acho que essa visão de que o esporte não atrapalha, né, os estudos foi fundamental, até para que eles também continuassem me impulsionando e me motivando para chegar a alcançar os meus sonhos no esporte, mas inserido num contexto educacional também. Então, eu só tenho que agradecer eles, é muito bom, né, ter pais assim, eu sou muito grata, eu acho que, com certeza, se não fosse eles, né, eu não teria chegado lá, e como você falou assim, a gente tem, né, eu e o Diogo, nós somos, né, o Diogo também foi nadador, nós temos 2 meninas, né, a Louise Maria e a Aimee Maria, o nome delas é meio difícil de falar mesmo, e a gente também vai querer que elas sigam esse caminho do esporte, porque o esporte, como bem fala, né, aqui o tema da live, ele transforma vidas, né? E ele transforma a vida não só de quem, né, óbvio, quem está em vulnerabilidade social tem uma transformação ainda maior. Mas todos nós que somos, né, que praticamos o esporte em algum nível da vida, você não precisa ser atleta olímpico para você ser transformado pelo esporte. Acho que qualquer pessoa que tem uma experiência esportiva, que seja de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, a quantidade que for, o esporte vai trazer muitos benefícios que vai estar transformando a vida daquela pessoa. Mesmo, por exemplo, se você começa no esporte
e eu posso citar o caso aqui do avô do Diogo, que é o seu Floriano Iabe, que entrou no esporte com 55 anos. Ele aprendeu a nadar com 55 anos. Ele fala, depois que eu comecei a nadar, e hoje ele faz maratonas aquáticas, hoje ele tem 84, vai fazer 85. Ele ainda compete, ele ainda viaja, ele já foi competir na Austrália, já nadou sul-americano em várias cidades aqui, vários países da América do Sul, já foi para os Estados Unidos, pela natação, né, e começou com 55 anos de idade. Então, independente da idade também que a gente comece no esporte, também transforma a vida. E o testemunho dele é maravilhoso, que ele falou assim, a minha vida hoje com 80 anos é muito melhor do que a minha vida antes, né, de eu começar a nadar. Ele tem um outro significado. Então, eu acho que falar, né, dessa questão do esporte transformando vidas, e a gente, eu acho que, né, eu me sinto afortunada e felizada de ter começado tão cedo, né, eu acho que começar no esporte bem nova é um privilégio, né, que a gente tem, porque a gente pode aproveitar mais de tudo que a gente ganha do esporte. Fabiola Molina conta da sua carreira na natação. Eu, como morava perto do Sesc, né, e quando você é bem pequenininho, né, você precisa de uma piscina bem aquecidinha, bem quentinha, enfim, aí eu comecei no Sesc, só que lá é bem, assim, recreacional, então, eu comecei, né, no Sesc, e, na verdade, eu descobri, numa live que eu fiz com o pessoal do Instituto Athlon, que, na verdade, eles descobriram uma carteirinha minha do Sesc, que eu fui para a aula dia 3 de abril de 78. Começou a nascer em maio de 75, então eu ainda não tinha feito 3 anos, então eles acharam essa carteirinha, eu tenho a foto dele, falaram que iam me mandar pelos correios, enfim. Eu tinha bronquite, né, como você já falou no comecinho da live, e depois que você faz esse início da natação, né, que é mais escolinha, para você aprender a se virar, para você aprender a ter, né, ter aquele contato com a água, depois eu passei para as escolinhas da Associação Esportiva São José, que foi onde eu fiz toda a minha formação, né, e aí eu passei pelo Joãozinho, pela Zanza, pelo Glauco, pelo Amauri, e aí quando eu saí do Brasil, né, para ir treinar nos Estados Unidos, eu estava sob o comando do Amauri. E eu sempre agradeço muito a todos esses profissionais que trabalharam comigo, que eu falo que se não fosse, né, o amor que eles tiveram, o carinho, e em fazer, né, no momento certo, de respeitar a faixa etária, né, e de fazer realmente né, um esporte apropriado para aquela faixa etária. Eu falo, e eu comecei a competir foi quando eu estava na idade que eu estava sendo treinada pela Zanza. E ela, né, é uma pessoa, assim, maravilhosa, que consegue trazer a parte da disciplina que o esporte pede, né, e que às vezes para as crianças talvez seja um pouco mais difícil, mas é um aprendizado que você tem, trazer junto com a parte da diversão, né, e também com a parte de você estar unindo muitas pessoas. A gente era um grupo muito próximo, né, eu tenho vários amigos daquela época ainda, né, de quando a gente treinava com a Zanza. E eu acho que isso, no comecinho da nossa carreira, é fundamental, a gente criar esse laço de amizade, né? É óbvio que você vai continuar tendo esses laços de amizade, né, mais para frente também, mas eu acho que num primeiro momento a gente continua no esporte muito por causa dos amiguinhos, né? E tá tudo certo, né? Não tem problema. Não, eu não gosto tanto de nadar, mas eu vou porque, né, lá os amigos são legais, a gente faz uma baguncinha, ou né, eu gosto de estar com a turma, de estar com a moçada, essa parte social do esporte, ela é muito motivadora para as crianças, né, nessa faixa etária, e eu acho que, né, para quem é pai hoje, como nós somos, eu acho que é muito bom a gente saber que os nossos filhos, por exemplo, estão inseridos num contexto esportivo, né, que tem amigos que também, por exemplo, têm aquelas mesmas motivações do esporte, estão num contexto desses valores esportivos, de disciplina, de você ter objetivos, né, então eu acho que isso é muito bacana, e as amizades vão, né, se fortalecendo. Não que outros grupos de amizade não sejam bacanas também, né, mas o grupo de amizade do esporte, geralmente, né, você tem que dormir cedo, né, você tem as suas regras, e isso é muito bom, né, para esse momento que você está vivendo dali da infância, pré-adolescência, adolescência.
Então, eu sou muito grata às danças, né? E depois eu passei pelo Glauco, depois pelo Amaury, e todos eles eu tenho histórias enormes, né? Muitas histórias para contar. Viram aí que assuntos importantes aí, Fabíola, muito importante, ela com esse papel aí fundamental, impulsionando cada vez mais o esporte. Ela que já tem uma história dentro do esporte, consagrada, fazendo mais histórias aí, tenha certeza disso. Aguenta aí, que daqui a pouquinho a gente volta com mais Fabíola Molina aqui no Sport 10.